Bom dia mesmo de Levi Lafetá. Meus amigos e minhas amigas que me seguem aqui no canal Levi Lafetá, abre aspas, a notícia por outros olhos, fecha aspas. O dia de ontem foi realmente muito tumultuado dentro do Atlético Mineiro. Mas vamos analisar friamente o comportamento de A, B e C. A administração do Atlético que não decide a hora de transformar o Atlético Mineiro em SAF. B, por que os compromissos não são cumpridos? E a maior prova é que o salário estava atrasado. Como um jogador de futebol ou um treinador vai entender que pessoas que são donas de bancos comerciais, de emissoras de televisão, emissoras de rádio e outros grandes negócios pelo Brasil e pelo mundo, não têm condições de pagar os salários em dia. Sim, porque quando se contrata um jogador de determinada categoria em condições diferentes, é porque houve promessas, assim como houve promessas também para o treinador. E o C, o que é que o torcedor tem que fazer na porta de centro de treinamento de um clube como o Atlético Mineiro para falar com o treinador? O que eles falaram? Eles expulsaram o treinador do Atlético. E é este vídeo que eu vou mostrar aqui, que a assessoria jurídica do Cudê vai ter muitas condições de se defender, porque o Cudê não tinha condições de trabalho. Foi negada condições de trabalho ao Cudê, porque ele foi agredido com palavras, ele foi humilhado por uma meia dúzia de torcedores que estavam na frente do centro de treinamento ou dentro da cidade do Galo, para simplesmente ofender a um funcionário como o Cudê. Então, o que aconteceu? Gato escaldado de água fria, quando vê a quente, foge. Então, o Cudê, com o seu portunhol, deve ter se despedido dos jogadores, como até quarta-feira, porque teremos aí pela frente 11, 12 dias de folga, não vai acontecer nenhuma partida de futebol. Então, se o Cudê tivesse realmente se despedido do Atlético, ele não teria dado a entrevista. Ele não ia dar entrevista para dezenas de jornalistas. Ele teria se recusado. Ele teria simplesmente chegado lá e falado: eu estou saindo do Atlético. Mas isso não aconteceu. Então, o que acontece é que as promessas são adiadas. E já repeti aqui que sou atleticano, mas eu não concordo com certas injustiças.
Certa ocasião eu era diretor e general manager do Fortaleza Esporte Clube. Um chefe de torcida de 1,95 m, chamado Eduardo, invadiu a minha casa e disse que eu teria que fazer e acontecer exatamente como essa turma fez com o Cudê, como essa turma xingou o Cudê. E eu respondi para ele: você faz o que na vida? Ele disse: não, eu sou professor de educação física e tenho até uma academia. Eu respondi para o Eduardo, com 1,90 m e tantos de altura: você está empregado, eu vou lhe empregar lá no Fortaleza para você saber o que é o futebol, porque você não sabe o que é futebol, você fica olhando o futebol lá da arquibancada. E ele foi contratado, um bom salário, e ele começou a trabalhar exatamente ajudando a preparação física. E sabe o que aconteceu? Com 2 meses, ele entrou na minha sala e disse: olha, muito obrigado, você me deu uma aula. Ele respondeu: eu acho que todo torcedor devia fazer um estágio dentro de um clube de futebol para saber o que é um clube de futebol. E quando eu falo isso, é para saber as dificuldades do jogador, do treinador, do preparador físico, do cozinheiro, da faxineira. E esses que foram lá na cidade do Galo não sabem nada disso. Absolutamente. Eles querem exatamente isso. Agora que o Cudê disse que não volta, eles que arranjam um treinador para ficar lá a vida toda, para que não dê trabalho a eles e irem reclamar. Então agora, aqueles que é uma maioria que não concorda, essa maioria não concorda com esse tipo de comportamento, vai ficar na incerteza do que vai acontecer com o Galo. Porque quando foi o Turco deixou o Galo porque mandaram ele embora, humilharam o Turco. O Turco estava na mesma situação que está hoje o Galo, ou seja, o Cudê deixou. O Galo está em terceiro lugar, terceiro ou quarto lugar, e muito bem na Libertadores. E aí o que acontece? Simplesmente aqueles que foram para a porta do clube, nós não sabemos se são todos atleticanos como eu sou, como os meus filhos são. Não. Ninguém sabe se foi ainda o restinho de politicagem para perturbar o Galo. Então, eu gostaria de saber se o senhor foi contratado por uma firma e no decorrer do tempo a firma não cumpre com as promessas. O que o senhor faria? O senhor estaria satisfeito? E aí aqueles que vêm dizendo: o Atlético atendeu às exigências do Cudê. Mentira! Quando ele viu que ia ficar sem nenhum jogador, ele correu atrás daqueles jogadores amigos, e os amigos foram jogar de graça praticamente, porque não receberam nada. Quanto é que pagou pelo Lemos? Quanto é que pagou pelo Fux? Não. Foi o olho clínico do Cudê que os levou para lá. E hoje tem um Batalha maravilhoso. Quem é que levou? Foi o Cudê. Quanto é que custou? Tá, lógico, tem que pagar salários. E aí, quantos foram embora? O Nátio Fernandes foi embora porque esta administração aí não pagou o passe do Nátio. O River Plate simplesmente processou o Galo lá na FIFA. Vocês esqueceram disso? Então o Nátio Fernandes não saiu do Galo, foi porque quis, não, porque não pagaram o passe. Então, por que isso? Agora, esses torcedores que foram lá, que nós não sabemos
Nós não temos identidade se eles são ou não torcedores do Galo, que eles procurem provar que são defensores do Galo, porque eles foram simplesmente atacantes, ou seja, atacaram o Galo. Então vocês vão ouvir aqui o que eles disseram para o Cudê, e eu gostaria de saber se vocês teriam condições de permanecer num clube onde você não tem segurança nenhuma. Há quem vos falou aqui, Levi Lafetá, bacharel em Direito, advoguei por muitos e muitos anos no direito esportivo, ou na justiça desportiva, como queiram. Se alguém duvida, telefona para a CBF e procure saber se eu fui ou não fui advogado de muitos. Então, o Cudê tem 1001 maneiras de se defender, porque não tinha condições para trabalhar. E depois daquele empate contra o Bragantino, qual é a segurança que ele teria para andar pelas ruas de Belo Horizonte? Então, meus amigos, gostamos, hein, rapaziada? Gostamos, hein? Gostamos. Vamos que vamos, hein? Qual que é o seu pensamento? Não, assim, pode ser por exemplo. Agora bem, eu quero saber, amigão, qual que é seu posicionamento, porque do jeito que tá indo aí, tá ligado? Tá ficando insustentável, mano. A gente quer o time, nós quer ver o time bem. E tudo. Mas o que você tá fazendo aí é uma responsabilidade, e você não me leva a mão para dizer, não, é uma burrice, mano. Você não manter uma sequência, mano. Você pode colocar o Dodô, mano, no lugar do Rubens, colocar o Otávio, tá ligado? Vou resolver a ideia. Essa questão não é mais bem-vindo com a gente. Você fez o que o seu pai falou, você falou um monte de tempo, depois do título, causou aquele negócio hoje. Praticamente você perdeu o ponto que você falou com o jogador que estava lá no testado. Aí saiu da sua boca. Não. Então, eu vou te dar uma boa ideia. Chega no Rodrigo bacana, entendeu? Chega no Rodrigo bacana. Chega na diretoria, entra no acordo. Não entra mão, não. Todo mundo tá aqui. Ele é bem-vindo aqui, ó. Respeito você como pessoa, mas como profissional, não dá mais não, campeão. Valeu? Tô dando uma boa ideia. Mas é isso aí, ó. É só assinar lá, se ganhar, fica. Se não ganhar, fica melhor. Então, os senhores viram aí, ele é bem-vindo aqui? Não, ele não é bem-vindo aqui. Aí eu deixo aqui a pergunta para os senhores e as senhoras: qual é o treinador hoje que quer trabalhar no Atlético ou mesmo no Corinthians, que também sofre lá com os ataques de torcedores? Responda: qual é o treinador que vai ter tranquilidade? Qual é o treinador que vai se submeter a dar obediências a torcedores que ninguém sabe se são torcedores do Atlético ou não? Porque qualquer um pode vestir a camisa lá de uma torcida e agredir A ou B ou C. Qual é o treinador? Quem se habilita? Quem se habilita? Não. Ninguém vai querer. Ninguém vai querer. E o que aparecer vai ficar também por 2 meses, 3 meses, porque esse mesmo grupo vai agredir. Quando você recebe uma visita desta, indesejável, e que você ouve que ele não merece estar dentro do Galo? Como assim que não merece? O Cudê é um profissional honesto,
trabalhador. Então a pergunta que eu faço sim, eu sim, já provei que sou atleticano, que venho aqui defender as coisas do Galo. Agora não vou ser otário para ficar acreditando em lorotas, principalmente de determinados jornalistas que eu não considero colegas, que ficam sendo pau-mandados para poder amenizar as porcarias que a administração anda fazendo. Porcarias mesmo. Porque foi fora Cudê, fora Turco, fora Cuca, agora fora quem? Quem? Fora quem? Aqui quem vos falou, Levi Lafetá, bacharel em Direito, jornalista independente, administrador de empresa e general manager de futebol. Entre aí no blog Birro Esportivo Lafetá e você vai saber que quem falou aqui não é gago. Então a pergunta é: qual é o treinador que vai ter coragem no meio do ano de encarar esse grupo aí que foi na porta da cidade do Galo e expulsar o Cudê? O Cudê juridicamente tem como provar que não tinha ambiente de trabalho, não tinha segurança. Bom dia mesmo, de Levi Lafetá.